Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um trade aqui no trade de livro. Hoje é um trade relativamente fácil, tá? Não porque é um fundo duplo, como vocês já estão vendo aí na tela, mas pelo momento que ele foi feito e pelo alvo que ele tinha, tá? Vocês vão entender por que ele foi fácil, né? Por que foi um trade mais tranquilo, tá bom? Então, o que eu estou esperando acontecer aqui? Fechar a barra 15, então vai fechar a barra 15 para eu poder mostrar esses trades para vocês. E eu vou fazer uma compra no fechamento, então eu vou colocar uma compra aqui no fechamento do candle 15, estou só aguardando ele fechar. Poderia ser a máxima também? Poderia, ó, tanto que o preço já foi, né? Coloquei aqui preço, tá bom? Compra, a ordem de compra. Vamos ver se ele pega a nossa ordem. Pegou, venho aqui, arrasto meu stop, vou fazer um stop de 1 para 1, então vou colocar um stop técnico aqui de 230 pontos e vou também colocar um alvo de 230 pontos. Vamos lá. Então por que esse é um trade mais tranquilo, um trade mais sossegado de se fazer, tá? Primeiro porque ele está ocorrendo no começo do dia. Então perceba aqui que o candle 1, esse é o candle 1 do nosso dia. Vou dar um pouquinho mais de zoom para vocês. Esse é o nosso candle 1. A gente tem uma lateralidade, perceba que a gente tem uma lateralidade entre as barras 80, 96, 107, barra 12 de hoje e barra 14, e o topo do candle 87 do dia anterior, e candle 7 e 8 de hoje, tá? Isso forma aqui uma lateralidade. E uma lateralidade com uma amplitude de cerca de 500 pontos no dia, ou, se a gente for mais criterioso, 600 pontos no dia. Então, isso indica que o preço tende a expandir, a sair dessa lateralidade. Ele tende a fazer um rompimento, tanto para cima ou para baixo, ou melhor dizendo, ou para cima, ou para baixo, ou para ambos os lados. Tá? E aí, no caso, a gente está operando o fundo duplo. E o que a gente precisa do fundo para operar esse fundo duplo? Né? Primeiro, a gente precisa de um fundo anterior, né? Obviamente, é óbvio isso, um fundo anterior. A gente precisa também da questão do contexto, que no caso é um mercado lateral, então a gente está no mercado lateral. E também que a gente entende que o mercado tem que expandir, tá? Então a gente está comprando no fundo, relativamente no fundo, tá? Se a gente for medir, colocar uma régua aí, você vai ver que a gente fez uma compra mais ou menos no meio dessa lateralidade, mas percebam que a média de outros dias, ela vem aqui de baixo. Então se a gente tiver que acreditar em uma direção do mercado, essa direção é de alta, tá? Mas a gente está acreditando, está pensando aqui em que o mercado, pelo menos, ele vai testar a máxima do dia e que a amplitude é baixa, tá? Então, o mercado tende a expandir, ok? Fora o price action, que é bem-vindo sempre, tá bom? Buscando o alvo de 1 para 1. E por que esse trade foi bom? Por vários motivos, esses que eu estou falando para vocês, e também a quantidade de risco que eu tomei, 230 pontos, não é uma quantidade extrema, não é uma quantidade enorme de risco, tá? E o alvo que eu estou buscando, lógico, vai ser 1 para 1. Poderia buscar um alvo 2 para 1? Poderia, mas aí a questão de estrutura e probabilidade do trade mudaria, tá? Você pode fazer isso? Pode, desde que você tenha conhecimento para isso, tá bom? Não saia fazendo só por fazer, porque é o seu dinheiro que está em risco, tá bom? E você tem um limite para gastar na conta, todo mundo tem, e não é legal que você chegue nesse limite, tá bom? É legal que você esteja sempre ganhando, tá? Então, risco pequeno, relativamente pequeno, tá? Questão de estrutura muito simples e muito boa. Barra 15 foi uma barra muito boa, foi um candle muito bom, rompendo o candle 14, rompendo o candle 11 e 12, fechando acima da média, em um dia lateral, e aí o candle 15 ele abriu 10 e 10, então a gente está na abertura do mercado à vista, tá bom? Isso traz volatilidade, traz movimento no mercado, e a gente montou esse trade e está esperando que ele chegue no nosso alvo.
tá? E a gente precisa desse fundo anterior, né? Vou colocar aqui, escrevi, mas não coloquei. Então a gente tem um fundo anterior, a gente pode chamar esses 3 candles, tá? Ou pode ser o 10 e 11, fica a seu critério, tá? Entender como fundo duplo, pode colocar aqui o 10 e 11 e vou colocar também o 14 e 15, tá? Como fundo duplo, para a gente chegar no nosso alvo. O preço quase chegou no nosso alvo. Então, o candle 16 ele fechou, foi um candle de alta. E o que a gente tem aqui para ressalva, tá, gente? Não é porque vocês estão vendo, eu não canso de falar isso, eu vou falar sempre. Não é porque vocês estão vendo eu trazer aqui o setup de livro, são leituras de price action, da metodologia do Al Brooks, tem os 3 livros dele, tá? Conteúdo muito extenso, muito denso, eu oriento, indico, aliás, muito bom, tá? Não é porque eu estou trazendo aqui uma leitura, fazendo trade com vocês, que de repente você vai terminar de assistir esse vídeo e vai fazer o trade ou no mesmo dia ou no dia seguinte, tá bom? Veja a questão de se isso cabe no seu operacional, se isso está dentro do seu trade system, se isso está dentro do seu gerenciamento de risco, se você entende que esse tipo de operação é interessante para você, se você fez backtest dessa operação e você entende como ela funciona, qual a porcentagem de assertividade dessa operação, porque esse aqui é um fundo duplo, tá? Existem outros fundos duplos que são diferentes de operar. A ideia, lógico, a ideia é a mesma, né? Você precisa de um fundo anterior, entrar, compra e vai no seu alvo, lógico, mas tem toda uma leitura de price action, tem toda a leitura de contexto, tem a questão de gerenciamento de risco, tem onde vai o seu stop, tem topos, tem fundos que você vai ter um stop maior, e aí você tem que buscar um alvo maior pensando em uma equação de trade voltada para o resultado no médio e longo prazo, né? Uma equação de trade com esperança positiva, né? Esperança matemática positiva. Então, são vários elementos, esses e vários outros elementos que a gente tem para operar fundo duplo. Então, fundo duplo é tudo igual? Em questão de fundo duplo, sim, né? Você tem 2 fundos e ok. Mas em questão de operacional, em questão de região do gráfico, onde ele aparece, região onde você vai precisar, de repente, é um falso sinal, o fundo duplo, né? Isso acontece com fundo duplo, acontece com topo duplo também. Você precisa entender como funciona isso, tá? Acredito muito que você já ouviu falar em fundo duplo, já operou em fundo duplo e possivelmente você já perdeu operando fundo duplo, tá? Por quê? Justamente por não entender onde ele está sendo formado, onde você tem que colocar o stop e quanto você tem que buscar de gain, tá? Tem fundo duplo que dá para você buscar mais que 2 para 1, mais do que 1 para 1, dá. Tem fundo duplo que você busca 3, 4, 5, 10 para 1, mas são casos mais raros, tá? E aí a gente já tem o nosso gain na tela, beleza? Então é assim que a gente opera fundo duplo. Esse é um tipo de fundo duplo, eu vou trazer mais tipos no decorrer dos vídeos, tá? No decorrer da série, e vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado, deixe seu joinha e bora lá, muito conteúdo no canal, tá certo? Fui!